Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir o que foi destaque nessa semana no Brasil e no mundo. O Brasil teve no primeiro quadrimestre deste ano mais de 17 mil focos de incêndios, o pior número desde 1998, quando os índices começaram a ser registrados. Os péssimos números levaram o país a ocupar o segundo lugar dos países com mais focos de incêndios na América do Sul, atrás apenas da Venezuela, que teve mais de 36 mil focos. Nesta semana, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima declarou estado de emergência ambiental em razão do calor e da seca, em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal. Medida que foi antecipada em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido às condições propícias para incêndios no Pantanal, que ocupa territórios dos dois estados. De acordo com especialistas, além da ação humana em desmatamentos e no uso irregular do fogo que aumentam a ocorrência de incêndios, o fenômeno El Niño favoreceu o cenário mais crítico este ano, pois ele vem causando redução de chuvas e ondas de calor principalmente no norte do país. O governo federal estima que 258 milhões e 800 mil trabalhadores terão direito a receber o abono salarial em 2025. A informação consta no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, enviada ao Congresso Nacional na semana passada. Mas economistas criticam o alto custo do repasse, que pode atingir mais de 30 bilhões de reais. O benefício está na Constituição e prevê o pagamento de até um salário mínimo por ano a trabalhadores que recebem, em média, até 2 salários mínimos mensais, equivalente a R$ 2.428. Para receber, é preciso que o trabalhador tenha trabalhado pelo menos 30 dias no ano anterior e que estejam cadastrado no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos. Alguns economistas criticam o abono salarial por conta de seu alto custo e por não ser focado na parcela mais pobre da população. Mas o benefício é considerado um gasto obrigatório, pois só pode ser alterado ou extinto por meio de uma proposta de emenda constitucional. Se o benefício fosse extinto, o espaço liberado para outras despesas superaria 300 bilhões de reais em 10 anos. Segundo especialistas, a limitação ou o fim do abono salarial ajudariam a evitar a compressão dos gastos livres dos ministérios, como luz, telefone, bolsas de estudo, fiscalização ambiental e do trabalho e emissão de passaporte. Sem limitação de despesas obrigatórias, o Tesouro Nacional espera que os gastos livres dos ministérios não tenham mais espaço a partir de 2030, já que as novas regras do arcabouço fiscal fixou um teto para as despesas do governo federal. Com o aumento constante da população, alguns comércios tendem a aumentar suas unidades, como é o caso das farmácias. Atualmente, em diversas cidades, tanto grandes quanto menores, o número desses estabelecimentos é alto, o que intriga muitos brasileiros. O questionamento se faz presente após a análise dos dados do Conselho Federal de Farmácias. Segundo eles, existem cerca de 90 mil estabelecimentos no país, em comparação com os 55 mil em 2003. A sensação de estar sempre próximo de uma farmácia é real, já que o crescimento dessas lojas é de 63% em 20 anos. Vale ressaltar que esses números consideram apenas farmácias com inscrição ativa no órgão, requisito legal para funcionarem, ou seja, pode ser que esse número seja ainda maior. Segundo especialistas, esse aumento vem de diferentes fatores, como o próprio crescimento do setor, que é impulsionado pelas grandes redes. Com forte presença em grandes cidades, elas tiveram um crescimento de cerca de 230% em participação de mercado desde o início dos anos 2000 até agora. Naquela época, eram responsáveis por 15% das vendas e hoje alcançam mais de 50%. Além disso, as empresas de fármacos utilizam cada vez mais um sistema sofisticado de inteligência de dados para a abertura de novas unidades.
Dessa forma, as empresas sabem se faz sentido ou não abrir uma nova farmácia ao lado de concorrentes em um local com grande potencial de clientes, em vez de investir em uma região com nenhuma unidade, mas sem a presença considerável de consumidores. Mas a inteligência de dados não é exclusividade de grandes empresas. Dessa forma, foi criado um associativismo entre as pequenas farmácias. Ou seja, as redes associativas permitem que farmácias independentes passem a operar sob uma única bandeira e compartilhem sistemas de gestão e contratos de compra. Na prática, o associativismo permite que pequenos negócios tenham a possibilidade de operar em uma rede já estruturada. Além disso, outras motivações para esse aumento é que as farmácias hoje funcionam como pontos de venda por conveniência, pontos de realização de exames e centros de entregas para pedidos online. E juntando todos esses fatores, realmente parece que abrir uma farmácia é bem lucrativo aos donos. Dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias apontam que o faturamento de uma farmácia afiliada à associação é, em média, de quase 9 milhões de reais por ano, contra 800 mil reais de farmácias independentes. De certo modo, quanto mais farmácia, melhor, já que tanto com relação a preço, comodidade e necessidade, é importante ter sempre uma farmácia por perto. Em meio ao surto da dengue em todo o país, marcas nacionais de roupas desenvolveram camisetas com repelentes de insetos para afastar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. A técnica utilizada para produzir as roupas consiste em inserir em todo o tecido da camiseta a permitrina, que nada mais é do que uma versão sintética de um composto encontrado nas flores de crisântemo, capaz de irritar, paralisar e matar o mosquito sobre as células nervosas dele. Esse componente é absorvido pela roupa através de rolos compressores ou do banho do tecido no composto. A substância pode permanecer na peça por até 50 lavagens caseiras, dependendo da qualidade do cuidado com o item. Apesar de chegar ao Brasil há pouco tempo, a tecnologia foi criada em 1973 e aplicada pela primeira vez em 1979 pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. De acordo com especialistas, hoje a maioria dos tecidos pode receber o inseticida, desde colchões, lençóis, palmilhas e jalecos, até produtos de higiene pessoal. No ano de 2016, a roupa também foi usada durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro para conter a expansão do Zika vírus e proteger os atletas. A permitrina presente na roupa pode incomodar insetos a uma distância de até 20 centímetros do tecido, mas ainda assim ela não substitui repelentes em spray ou creme. Além disso, nenhum fabricante pode garantir que todos os mosquitos sejam repelidos pela camiseta. A eficácia da ação de repelente nas roupas é de aproximadamente 94%. Portanto, elas devem ser tratadas como uma camada extra de proteção e não a única. A expectativa do mercado é que esse tipo de roupa siga crescendo e ampliando possibilidades na área da saúde. As mudanças climáticas que aconteceram ao longo dos últimos 400 anos foram responsáveis por reduzir drasticamente a diversidade genética de pássaros da Amazônia. Os dados foram obtidos através de universidades brasileiras e internacionais. O pássaro Willis Sornes, popularmente conhecido como rendadinho, residentes no sul, sudeste e leste da Amazônia, tem menor diversidade genética e padrões de flutuação populacional mais variados em relação a outros grupos de distintas regiões do bioma. Esse resultado mostra uma enorme redução no tamanho da população do animal e fortes eventos de migrações nos últimos milênios. Para chegar até essa conclusão, os cientistas sequenciaram o genoma de 9 indivíduos pertencentes a diferentes grupos, encontrados na região amazônica, um processo que envolveu a extração e análise de todas as informações contidas no DNA das aves. A partir desses dados, os estudiosos puderam medir o impacto de mudanças ambientais ao longo do tempo
no tamanho das populações, relações de parentesco entre os indivíduos e diversidade genética, eventos de migração ou redução populacional derivados do mecanismo natural de contração e expansão da cobertura vegetal da floresta amazônica deixam marcas do material genético das linhagens. No caso do grupo estudado, as populações de Willissournes foram capazes de resistir às contínuas perturbações climáticas, mesmo com baixa variabilidade. Os pesquisadores desejam descobrir se existem genes relacionados com essa maior resistência da espécie. Com esses dados, os cientistas concluíram que a floresta tropical no sul e no leste da Amazônia está atualmente próxima de seus limites climáticos e que um aquecimento global de 3 a 4 graus Celsius poderia representar uma nova mudança para um ambiente de vegetação aberta. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. Pesquisa inédita sobre as condições de trabalho para as mulheres mostram os maiores medos no mercado de trabalho. E ainda, a geração Z vai dominar o mundo. Jovens são destaque em empresas por estarem mais ligados em novas tecnologias. Nós voltamos já já. Seja muito bem-vindo mais uma vez e vamos juntos ficar por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Uma pesquisa inédita sobre as condições de trabalho para mulheres foi realizada para mensurar a igualdade de gênero no mundo corporativo e os aspectos que prejudicam a progressão delas na carreira. Assédio, agressões e perda de direitos são alguns dos relatos mais comuns. A pesquisa global foi lançada pela consultoria Deloitte, que entrevistou 5.000 mulheres, sendo 500 no Brasil. Os dados apontam que 49% das brasileiras estão preocupadas com a própria segurança no trabalho, no trajeto e em viagens profissionais. 1 a cada 4 diz ter sofrido assédio durante atendimento a clientes, 13% por colegas de trabalho e 13% em viagens de negócios. Pelo menos 40% ainda relatam casos de assédio sexual, mas 60% dessas vítimas não reportaram o ocorrido. O motivo seria justamente porque muitas delas acreditam que as reclamações não seriam levadas a sério e também têm medo de que as queixas prejudiquem suas carreiras. O estudo ainda avaliou outros fatores que podem impactar na vida profissional das mulheres. O estresse está no topo do ranking, atingindo 53% das brasileiras, um índice acima da média global. 34% já tiraram licença por motivos de saúde mental, 40% trabalham mesmo com altos níveis de dor no período menstrual e 69% são as principais responsáveis pelos cuidados de crianças e 40% de outros adultos. Essa situação reflete na permanência dessas mulheres em vagas de emprego. 1/4 das que deixaram empresas voluntariamente citaram remuneração inadequada, falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, além da escassez de oportunidade de aprendizado e desenvolvimento. Com relação aos salários, mesmo aquelas que são mais escolarizadas chegam a ganhar 21% menos do que homens na mesma posição. Existe um grupo de trabalhadores que está dominando tudo. É a geração Z. Quem tem de 12 a 27 anos de idade passou a assumir o comando dos negócios e do mercado de trabalho. A explicação é que o atual conhecimento e a facilidade com a tecnologia. Os Estados Unidos têm atualmente mais de 6.000 zoomers como diretores executivos e 1.000 zoomers na política. Conforme esta geração se torna mais influente, as empresas, os governos e os investidores precisam entendê-la. Os estudiosos produzem muito material a respeito deste recorte da população. Muitos argumentam que a geração Z é definida pela sua ansiedade.
De acordo com especialistas da Universidade de Nova York, o excesso de preocupação afeta também o psicológico social. Os jovens de hoje são menos propensos a formar relacionamentos do que os anteriores. Eles são mais propensos a ter uma série de problemas psicossociais. Os americanos com idade entre os 15 e os 24 anos passam apenas 38 minutos por dia socializando, tempo que chegava a quase 1 hora na década de 2000, de acordo com dados oficiais. Os especialistas consideram isso um efeito dos smartphones e das redes sociais que eles possibilitam. E o cabo de guerra envolvendo a ansiedade da geração Z eclipsou outra distinção deste recorte populacional. Em termos financeiros, a geração Z está se saindo extremamente bem. Isso, por sua vez, está alterando sua relação com o trabalho. Pensemos no grupo que precedeu a geração Z, os milênios nascidos entre 1981 e 1996. Muitos entraram para a força de trabalho em um momento em que o mundo sofria com os efeitos da crise financeira de 2007 e 2009, durante a qual os jovens sofreram desproporcionalmente. Em 2012 e 2014, mais da metade dos jovens espanhóis que procuravam emprego não conseguiam trabalho. A taxa de desemprego entre os jovens na Grécia era ainda mais alta. Os húngaros que terminaram os estudos enfrentam circunstâncias muito diferentes. O desemprego entre os jovens na parte mais rica do mundo, atualmente na casa dos 13%, é o mais baixo desde 1991. A taxa de desemprego entre os jovens na Grécia é menos da metade da observada no seu auge. Nos hotéis de Kalamata, um destino turístico, há queixas por causa da falta de mão de obra disponível, algo impensável poucos anos atrás. Muitos optam por estudar assuntos que os ajudam a encontrar emprego. No Reino Unido e nos Estados Unidos, os Zoomers estão evitando a área de humanas, buscando, em vez disso, assuntos de utilidade mais óbvia, como economia e engenharia. Os testes vocacionais também se tornaram cada vez mais populares. Com isso, os jovens podem se beneficiar de um mercado de trabalho de oferta de mão de obra restrita. E se você não gosta de andar de bicicleta, a reportagem a seguir vai te convencer a incluir a atividade na rotina. Além de ser um escape para aliviar o estresse, a prática também é fundamental para o aumento do condicionamento físico. Que andar de bicicleta faz bem para a saúde não é novidade, mas recentemente pesquisadores mostraram como pedalar pode melhorar a saúde cardiovascular e reduzir a chance de doenças como câncer. Mas para conseguir todos esses benefícios concedidos pela pedalada, existem alguns segredos para serem executados durante o treino, começando pela escolha da bike. Para fazer um treino desses, é importante estar confortável durante os exercícios. Por isso é recomendado fazer o famoso test drive antes de comprar uma bicicleta. E após a compra, realizar alguns ajustes para que ela fique adequada para os treinos. Além disso, é necessário comprar um bom capacete, equipado com um sistema de proteção contra impactos múltiplos. Com todos os equipamentos em mãos, a primeira dica dos especialistas é que o praticante foque na pedalada e em encontrar um jeito suave de realizar os movimentos, com marchas fáceis e giros rápidos de pedal, sempre em formas circulares, sem pausas e mudanças de ritmo. Para os iniciantes, o ideal é pedalar pelo menos 25 minutos 3 vezes por semana para se adaptar à nova rotina. A partir dos 3 meses nessa constância, o tempo de treino já pode ser aumentado entre 45 minutos e 1 hora por treino. Para aumentar o condicionamento físico, é fundamental pedalar em subidas, pelo menos 1 vez por semana, após estar confortável em andar em solos planos. Após pelo menos 6 meses de treinamento, o praticante já pode ser considerado apto em estar em forma para pedalar, sempre mantendo a rotina. Como em qualquer outra atividade física e esporte, o mais importante é começar e não deixar que o desânimo tome conta. Basta ter força de vontade e colher os frutos com o tempo. Vamos conhecer um pouco sobre o Canadá? A nossa viagem ao mundo de hoje nos faz ver como o país
com um inverno bem rigoroso, conquista seus moradores e turistas. O Canadá é, de fato, um país notável por sua vasta extensão territorial e sua diversidade natural. Com uma área tão vasta e uma população relativamente pequena em comparação, o país possui uma abundância de paisagens deslumbrantes, desde as majestosas montanhas rochosas até as vastas planícies das pradarias e as belas costas marítimas. Sua riqueza em recursos naturais, como petróleo, madeira e minerais, tem sido um elemento crucial em sua economia, ao lado de setores como tecnologia, manufatura e serviços. Além disso, o Canadá é conhecido por sua qualidade de vida, sistema de saúde universal e uma sociedade multicultural, que reflete a imigração de todo o mundo. Sobre os esportes de inverno, o Canadá realmente se destaca. Com invernos longos e rigorosos em muitas regiões, os canadenses abraçaram o hóquei no gelo, o esqui, o snowboard e muitas outras atividades de inverno como parte de sua identidade nacional. E, é claro, a vasta extensão do país permite uma variedade incrível de parques nacionais e reservas, que oferecem oportunidades para explorar e apreciar a natureza em sua forma mais primitiva. Completaremos essa viagem indo agora para Calgary, no Canadá. Vamos conhecer o Parque Memorial Central de lá, onde a neve domina. Nas imagens, a cidade vai amanhecendo com 4 graus. Um frio tão forte que no chão dá para ver mais do branco da neve do que o verde da grama. Levando sua atenção agora para os belíssimos e iluminados prédios ao redor do parque, mostrando que mais cedo muitas pessoas já estão super ativas nesse sabadão. E essa edição fica por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.